por 15 países. É uma área que está ali numa encruzilhada do velho mundo, entre a Ásia, entre a Europa e entre a África. É uma área que não é estática, ela é uma área que vive uma expansão. Existe uma expansão islâmica, em especial para o norte da África. Há uma sigla chamada MENA, né, que é o Middle East and North Africa, que seria uma expansão desse islamismo para lugares como o Egito, Marrocos, a Tunísia, a Líbia, e da mesma forma, hoje, pensando, por exemplo, na expansão do Oriente Médio, seria uma área que se expande também para o Sudeste Asiático, em direção a países como Bangladesh, a Índia, onde nós vemos um crescimento muito forte, né, do mundo islâmico, em especial, nessa região. E nós temos 15 países ali que formam o berço das 3 principais religiões monoteístas do planeta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo em ordem, né, de fundação dessas religiões. E essa área ela tem vários aspectos geográficos que a gente poderia citar dentro de uma perspectiva geopolítica, entre elas questões que envolvem a própria localização, ser um caldeirão étnico, berço de vários grupos, né, judeus, árabes, persas, turcos, curdos, greco-romanos, babilônicos passaram por ali por muito tempo. Tem uma questão importantíssima, que é a questão que envolve os combustíveis fósseis, o petróleo na região. Ser um deserto é também um problema, porque nós temos uma questão que envolve a questão da água, os recursos hídricos são extremamente importantes, e nós temos ainda toda uma questão que envolve intervenções internacionais na região do Oriente Médio. Né? Israel sofreu várias intervenções ao longo de toda a história, a região da Palestina, né, melhor dizendo, sofreu várias intervenções ao longo de toda essa história. A última intervenção que fez com que a gente tivesse essa grande diáspora judaica foi o Império Romano, e a gente tem sempre uma região que é uma região de muita preocupação no mundo, uma região de grande instabilidade geopolítica. A história judaica, né, por mais que a gente esteja aqui falando do Oriente Médio, eu acho que o foco aqui é a questão judaica. A história judaica ela começa aí há cerca de 4.000 anos, de acordo com dados aqui da própria embaixada, né, de Israel, com os patriarcas Abraão, com seu filho Isaac, com seu neto Jacó, né, documentos encontrados aí na região da Mesopotâmia, datam de 2.000, 1.500 anos antes de Cristo, confirmam parte de um aspecto mais nômade dessa população. E a gente vai ver em vários livros religiosos, como o livro de Gênesis, né, relatando que Abraão é chamado a Ur, né, por caldeus para Canaã. E a gente tem todo um cenário importantíssimo da cultura israelense, da cultura israelita, né, da cultura judaica nessa região. E eu acredito que esse início é realmente importante para a gente fazer uma introdução, para que todo mundo fique situado do que nós estamos falando. E aí eu peço permissão também para os judeus me corrigirem, né? Se eu estiver falando alguma bobeira, fiquem sempre à vontade, o debate está sempre muito aberto aqui. Acredito que o diálogo é o melhor caminho.